Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Boa Vontade Entrevista. Como prometido na semana passada, nós continuaremos aqui na Boa Vontade TV a nossa conversa com o representante da FAO, da Organização das Nações Unidas, representante desse órgão aqui no Brasil, o senhor Rafael Zavala, falando sobre dados muito preocupantes da fome no Brasil, mas também falando um pouco sobre o contexto internacional que acaba impactando nessas informações. Senhor Zavala, nós temos um aspecto também abordado pelo senhor que é muito importante. Nos últimos anos, principalmente, a ciência já vem nos alertando há muitos anos, muitos estudos sendo produzidos nesse sentido, mas nós temos um ator fundamental que já não pode ser ignorado nesse contexto que nós estamos falando aqui, que são as mudanças climáticas. A natureza vem dando recados muito sérios, muito incisivos, no sentido de uma exaustão no comportamento que nós temos hoje de consumo nas suas mais diversas formas. Qual é o papel, porque o senhor falou algumas vezes sobre essa situação, qual o papel que as mudanças climáticas elas já estão exercendo nesse contexto de insegurança alimentar no Brasil, mas em tantas outras partes do mundo? E qual o papel que ele pode vir a desempenhar negativamente nos próximos anos se nós não cuidarmos de ter uma economia mais verde, de nós olharmos mais para o meio ambiente? Por um lado, quisiera que fique muito claro que mudanças climáticas no mundo sempre hemos tido, ¿no? Mas nestes últimos 40 anos, a frequência das mudanças ha acrescentado, ha subido a unos níveis pocas veces vistos ou nunca experimentados, ¿no? De menos nos dos últimos séculos, ¿sí? E agora o problema é que são muito mais frequentes. Se os brasileiros fazem exame de acontecimentos, de catástrofes como secas e enchentes, se van a dar cuenta que han acontecido cada año, mas a frecuencia ha aumentado en los últimos 20 años. Y esto significa mayor risco, ¿sí? Mayor risco nos procesos como agricultura, que son procesos de varios meses, que con una gelada se acabó. O varios meses que con 3 días de temperaturas muito altas tem uma redução de 30% da safra, sim? Então, a mudança climática implica maior risco de menor produção e também as mudanças climáticas implicam maior risco de pragas, de epidemias. O melhor exemplo são os gafanhotos, que antes estaban controlados y con las variaciones climáticas se generaron unas condiciones muy favorables para la expansión de ese tipo de insectos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también mudanza climática implica mayor riesgo de pragas, no nada más mayor riesgo de cambios bruscos de temperaturas con afectaciones a producción. Como comentábamos, o tercer productor mundial do trigo tem alcançado unos niveis de temperatura tan altas que está en risco a producción de trigo y cerca de 20 países de África dependen do trigo da Ucrânia e da Índia. No caso dos fertilizantes, por exemplo, Latinoamérica depende 78% de fertilizantes que se producen en otras regiones. Tenemos que, debido a esta situación no solamente del cambio climático, más de riesgos por otras razones como conflictos armados, tenemos que virar a gerar circuitos curtos, hacer soluciones locais para desafíos globais, ¿sí? En la medida que podamos depender menos do exterior y gerar esos circuitos cortos, esas economías circulares como una promoción de insumos provenientes de circuitos biológicos y no de energías fósiles, vamos a estar más cerca de poder enfrentar
esta realidade, porque as mudanças climáticas vão a continuar. Temos também que ter exercício muito forte de reverdecer os espaços. Este ano começou a década das Nações Unidas para a restauração dos ecossistemas degradados e aqui no Brasil temos muito que fazer. Segundo o Embrapa, temos 98 milhões de hectares de pastagens em condições de degradação severa e moderada e que têm que ser revertidos. Isto também gera empregos, sim, de serviços ambientais, uma nova geração de serviços socioecossistêmicos, de serviços ambientais. É preciso esta nova geração para este desafio de reverdecimento, de transformação de zonas degradadas em zonas não somente captadoras de carbono, mas geradoras de emprego e conservadoras do ambiente. Para ter uma dimensão que significa isso de 98 milhões de hectares de pastagens degradados de maneira severa e moderada, desses 98 são 40 milhões que são degradados de maneira severa. Mas esses 98 são a superfície, 98 milhões de hectares são a superfície de Portugal, Espanha e Alemanha juntas. Então, temos desafio que também significa uma grande oportunidade para transformar e conservar melhor a terra que produz os alimentos para o Brasil e para a humanidade. Trabalhando nesse sentido, como o senhor dizia, muitos especialistas da área, cientistas que estudam a questão da degradação do meio ambiente, da importância de nós revertermos o comportamento que nós temos adotado até hoje, principalmente aqui no Brasil, que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Uma coisa que eles mencionam, eu peço até que o senhor fale um pouco sobre isso, é que o Brasil, nos próximos anos, até pela mudança dentro dessa questão climática, da emergência climática, segundo falou o secretário-geral da ONU, que nós vivemos essa emergência climática, o Brasil pode se tornar nos próximos anos a principal referência, até pela quantidade de biodiversidade que possui da floresta amazônica, grande parte aqui no Brasil. O Brasil pode se tornar uma grande liderança econômica nessa economia que tem uma visão mais verde, de maior preservação do meio ambiente. É importante que o Brasil tome as decisões corretas nesse momento para que nos próximos anos nós possamos nos tornar uma referência também nesse contexto? Sim, por supuesto. Eu acho que temos experiências muito bem sucedidas que se estão documentando, mas, por outro lado, temos grande desafio de melhorar as informações e os esquemas de transparência de maneira tal que possa ser visível quais são os champions de esquemas de conservação e também trabalhar, porque não hemos falado disso, trabalhar o que significa o desmatamento não agrícola, sim? O desmatamento do garimpo, das atividades ilegais, da madeira ilegal. Se tem que trabalhar esquemas de aplicação de lei de segurança jurídica das terras também e de maior rigor e revisão para evitar as atividades ilegais, atividades ilícitas. Senhor Rafael Zavala, vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Deixando o convite que você siga conosco aqui na Boa Vontade TV. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso convidado hoje aqui na Boa Vontade TV é o senhor Rafael Zavala, representante da FAO no Brasil. Quais são os principais desafios, senhor, como representante da FAO no Brasil? Quais são os principais desafios que a FAO tem encontrado para tentar fomentar, pelo menos, esse debate, trazer atores importantes do contexto econômico, social aqui no Brasil, mas também no exterior,
para que eles possam dialogar e achar um espaço comum, porque geralmente nos grandes fóruns é isso que se tenta atingir, um espaço comum de alerta, de avisos por parte dos cientistas, e a economia tentar caminhar com políticas públicas também por parte das instâncias do governo. O que o senhor tem percebido na sua atuação de diálogo nesses fóruns quanto à conscientização mais ampla da importância de agirmos dessa forma? Eu gostaria de destacar 3 pontos, Alan. Primeiro, fica muito claro, por exemplo, eu estive 6 anos na Colômbia como representante da FAO, mas a riqueza institucional da agricultura, de alimentação escolar, não é a mesma. Então, as ações da FAO na Colômbia, por exemplo, nas zonas, las regiões que estavam afetadas por conflito armado, foi um processo de institucionalizar, ¿sí? De gerar instituições. No Brasil tem uma riqueza institucional muito alta, então não vamos ser a mesma coisa. Em países como Brasil, como Argentina, Chile, que têm instituições muito sólidas e também um esquema de infraestrutura sólido, temos que trabalhar nos espaços de governança, de juntar os atores precisamente nos temas de recursos naturais, nos temas de manejo de conflitos climáticos, de resposta a emergências, e esse é um, ok? Este país, a diferença do resto de Latinoamérica, ou bueno, podemos dizer que este é o país de Latinoamérica com maior grado de descentralização. Isso que significa maior poder dos governos locais. E nos temas da fome, nos temas de resposta às emergências ou às calamidades, os governos locais são os que têm a resposta mais adequada. Então, um dos desafios da FAO é trabalhar melhor com governos locais nos temas da fome. E, finalmente, como comentei anteriormente, a diferença do resto de Latinoamérica, Brasil é um país onde a maior parte da população mora em cidades pequenas e médias. Em México, em 3 cidades, Ciudad de México, Monterrey e Guadalajara, mora mais de 60% da população. E isso não acontece no Brasil. Esse é o único país que é diferente nesse sentido, muito similar ao que acontece na Europa, ou em Canadá e Estados Unidos. Isso que quer dizer que as condições de desenvolvimento territorial nessas cidades, que são cidades-região, de territórios urbanos, rurais, tem que haver uma estabilidade muito mais forte e também é um campo de ação para a FAO gerar dentro deste laboratório de política pública, produto da descentralização, gerar intercâmbio para melhorar as aprendizagens, trabalhar muito a gestão do conhecimento e também o intercâmbio, não somente entre as cidades do Brasil, mas as cidades do Brasil e da região. Qual a importância dos grandes centros? Como o senhor dizia, o Brasil tem a maior parte da sua população não vivendo em grandes centros. E qual a importância de nós termos diálogo nessas duas frentes? Porque nós temos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, no próprio sul do país, também em regiões do norte e nordeste do país, mas a grande parte da população, a nossa grande parte da produção rural, por exemplo, vem de regiões que não estão justamente nessas regiões dos grandes centros urbanos e econômicos. Por que é importante nós estabelecermos pontes de diálogo, de troca de experiências e essas grandes frentes econômicas que geralmente estão, principalmente nesse cinturão do sudeste e sul do país, qual a importância dessa troca de experiências e de se manter uma conversa constante entre essas duas regiões? Primeiro porque, precisamente como é um país muito descentralizado, há muitas experiências bem-sucedidas a nível local que são ignoradas, porque somente as conhecem as pessoas dessa região. E em um país tão imenso, muitas vezes essas experiências bem-sucedidas são desaproveitadas por outros lados. Sim? E
por outro lado, o papel das grandes cidades é precisamente o que fazemos com as populações em condições de vulnerabilidade, que algumas cidades do Nordeste, que é o Rio, que é São Paulo, tenham intercâmbio de experiências para precisamente ir melhorando, não somente para presumir minha política pública, mas também para aprender dos outros. Por exemplo, o tema da fome, há 5 anos, era um desafio não de um país, era desafio da região Norte e Nordeste. Mas agora as coisas estão mudando e tem que ser uma priorização das estratégias contra a fome e por a segurança alimentar. Senhor Rafael Zavala, dentro desse contexto do que o senhor falava sobre um esforço conjunto, eu gostaria de trazer um pouco também da experiência e peço que o senhor fale um pouco mais sobre isso, da sociedade civil. Como o senhor mencionou há pouco, aqui no programa Boa Vontade Entrevista, a Legião da Boa Vontade tem aqui no Rio uma escola, uma unidade socioeducacional, Centro Educacional José de Paiva Neto, com 700 crianças de comunidades carentes, dando um atendimento integral, dando alimentos também. É importante até registrar para a nossa audiência que a Legião da Boa Vontade, nesse período da pandemia, entregou mais de 8 milhões de toneladas de alimentos em regiões mais carentes. E nesse período de início de ano, que nós falávamos um pouco sobre essa questão da emergência climática, nós tivemos grandes desastres naturais logo no início de 2022. Nós agimos com a campanha SOS Calamidades, entregando nesse período mais de 150 toneladas de alimentos. Eu lhe pergunto, senhor Zavala, qual a importância de termos instituições, a exemplo da Legião da Boa Vontade e tantas outras instituições que são sérias e que atuam para combater essa questão da fome, qual a importância do envolvimento da sociedade civil para que a gente possa atingir essa diminuição e o tão sonhado zerar a fome no Brasil ou qualquer outra parte do mundo? A importância é fundamental por duas razões. A primeira, e quisiera parabenizar a boa vontade e as ações que estão fazendo com essas 700 crianças, assegurando uma boa qualidade de vida nas crianças, que é o futuro do Brasil. Então, parabéns. E é fundamental a importância destas organizações da sociedade civil porque são as que ficam mais perto do problema, mais perto da solução e, além disso, são as que garantizam mais continuidade. Os governos podem ir mudando cada 4 anos ou cada 5, mas estas instituições ficam. Então, geram a memória institucional de luta contra a fome. Sim? Por outro lado, quisiera destacar uma coisa do Brasil. Se comparamos o número de associações dentro da sociedade civil por cada 100.000 habitantes, o Brasil é um dos campeões, um dos champions de Latinoamérica. Então temos que aproveitar isso e também poderíamos trabalhar como FAO e como agência, como Nações Unidas, não é mais como FAO, uma estratégia de reconhecimento para os heróis da sociedade civil que estão precisamente fazendo o papel de heróis da segurança alimentar e luta contra a fome. Eu acho, me vou levar esta tarefa para trabalhar precisamente esse intercâmbio, porque em muitos casos são ações locais que são pouco reconhecidas e que são de grande impacto e que podem ter muito aprendizagem para não somente para o Brasil, sino para os outros países. Senhor Rafael Zavala, gostaria muito de agradecer a sua gentileza, da sua equipe também, que sempre de forma muito prestativa atendeu ao nosso convite aqui do programa Boa Vontade Entrevista. Renovo o convite para que o senhor, agora que a pandemia está nos permitindo um pouco mais, uma vida mais próxima da normalidade, quando for possível, que o senhor visite a unidade educacional da LBV aqui no Rio de Janeiro. Claro, será muito bem-vindo. Sou eu que agradeço e parabéns e obrigado pelo convite. Nós conversamos no programa Boa Vontade Entrevista de hoje com o representante da FAO no Brasil, o senhor Rafael Zavala. Agradecemos muito o carinho da sua audiência, amiga telespectadora, amigo telespectador. Siga com a gente aqui na TV, que faz bem a você.